Bom, galera, vamos então para o nosso segundo vídeo desse módulo 2, em que nós vamos falar sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e nós também vamos falar sobre a parte de regra de 3, para a gente finalizar essa parte teórica e a gente poder caminhar para os exercícios, beleza? Bom, quando a gente fala de grandezas, primeira coisa, né, nós vamos definir aqui grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Mas quando você vai falar de grandezas, é importante, grandezas diretas ou inversamente proporcionais, primeiro você precisa saber o que são grandezas. Então presta atenção, isso é uma definição do dicionário. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então tempo é uma grandeza, comprimento é uma grandeza, área é uma grandeza, quantidade de operários que trabalham numa obra é uma grandeza, volume é uma grandeza, tempo é uma grandeza, tudo que você puder medir é uma grandeza. E se você pode medir, tem as unidades de medida. Agora, quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, GDP, ou grandezas inversamente proporcionais, GIP, nós não podemos esquecer que no vídeo anterior nós falamos sobre razão e proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Se proporção é uma igualdade entre razões, GDP, ou seja, grandezas diretamente proporcionais, vão ser grandezas que variam na mesma razão. Se duas grandezas variam na mesma razão, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. E GIP, que são as grandezas inversamente proporcionais, são grandezas em que uma varia na razão inversa da outra. Se duas grandezas variam na mesma razão, grandezas diretamente proporcionais. Se duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, são grandezas inversamente proporcionais. Vou dar dois exemplos, um de grandezas diretamente proporcionais, outro de grandezas inversamente proporcionais, para depois a gente poder aplicar isso na resolução de exercícios, tudo bem? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, imagine que você vai comparar a velocidade média de um veículo e você vai comparar ela com a distância percorrida. Eu vou chamar isso aqui de ΔS lá da física, tudo bem? Então você vai comparar a velocidade média com a distância percorrida. Só é possível, presta atenção, só é possível você comparar duas grandezas se você fixar uma terceira. Você sabe que velocidade nada mais é do que distância dividido pelo tempo. Então velocidade e distância só podem ser comparadas se o tempo for o mesmo. Então pensa comigo, 1h30 de viagem. Tudo bem? Então nós vamos fixar aqui para este problema um tempo de 1h30. Em 1h30 de viagem, se um veículo estiver a 100 km por hora e o outro estiver a 120, o que vai acontecer? Vê se você concorda comigo. A 100 km por hora em 1h30, em 1 hora 100 km, mais meia hora 50, então 150. E 120 km por hora, 1h30, 1 hora 120, mais meia hora 60, então isso aqui vai dar 180. O que aconteceu? Aumentou a velocidade, claro, aumentou a distância percorrida. Professor, se aumenta a velocidade, então aumenta a distância, isso já é suficiente para eu poder provar que as grandezas são diretamente proporcionais? Não, por favor. Tudo bem? Uma criança que tem 2 anos, ela tem um tamanho, com 5 anos ela vai ser maior. Então vai aumentar a idade, também vai aumentar o tamanho dela. Isso não quer dizer que elas sejam diretamente proporcionais. Porque se ela dobrar de tamanho dos 2 aos 10 anos, ela não vai dobrar de tamanho de novo dos 10 aos 18, não vai dobrar de tamanho de novo dos 18 aos 26, senão daqui a pouco ela está com 30 metros de altura. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que sempre variam na mesma razão. Olha que maravilha. Se você olhar para a velocidade média variou na razão 100 para 120. E a distância variou na razão 150 para 180. Olha que delícia, ó. Simplifica isso aqui por 20, isso aqui por 20. 100 dividido por 25. 120 dividido por 5, 6. Divide isso aqui por 30, isso aqui por 30. 150 dividido por 30, 5. 180 dividido por 30, 6. Ou seja, esta razão é igual a esta e ambas as razões são iguais a 5/6. Se você tem uma igualdade entre razões, você tem uma proporção. E se uma varia na razão, exatamente na mesma razão do que a outra, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? É extremamente importante você saber que as grandezas são diretamente proporcionais. Porque se as grandezas são diretamente proporcionais, elas variam na mesma razão e de forma direta. Por isso, diretamente proporcional. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, eu quero dividir com você R$180. Com você não. Eu vou dividir com você e mais 2 pessoas. Então, você e uma terceira pessoa. Nós vamos dividir R$180 na razão 2 para o Suzuki, 3 para você e 4 para esta outra pessoa.
Então, o que o Suzuki vai receber está para 2, o que você vai receber está para 3, e o que a última pessoa vai receber, vamos chamar de T, terceira pessoa vai receber está para 4. Então você tem está para 2, está para 3, está para 4, numa razão direta. Agora, se essas razões são iguais é porque tem uma constante de proporcionalidade. E se tem uma constante de proporcionalidade, você pode chamar essa constante de K, por exemplo, de X. Olha que delícia. S dividido por 2 é igual a V dividido por 3, que é igual a T dividido por 4, e se elas são iguais, as três são iguais ao mesmo número que é o X. Então, separadamente, S sobre 2 é igual a X, ou seja, S é igual a 2X. Separadamente, V sobre 3 é igual a X, ou seja, V é igual a 3X. Separadamente, T sobre 4 é igual a X, ou seja, T é igual a 4X. O que a gente falou? Que nós vamos dividir R$180. Então, se eu pegar o que eu tenho, o que você tem e o que a terceira pessoa tem, isso tem que dar R$180. 2 mais 3 vai dar 5, 5 mais 4 vai dar 9. Se 9 vezes x é igual a 180, é porque x vai ficar igual a 180 dividido por 9, que vai dar 20. Se a constante é 20, significa que o Suzuki vai receber 40, você vai receber 60 e essa terceira pessoa vai receber 80. Se você somar dá 180. E você percebe que nós fizemos uma divisão em partes proporcionais. Nem sempre a divisão terá que ser em partes iguais. A divisão ela pode ser em partes proporcionais, tanto que, por exemplo, na matemática comercial, numa sociedade, por exemplo, de uma empresa, é mais fácil você encontrar divisões em grandezas proporcionais do que em partes iguais. Os investimentos são diferentes, os tempos de empresa são diferentes também, então isso pode fazer diferença. Tudo bem? Vamos fazer a segunda comparação aqui para falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Agora, ao invés de comparar velocidade com distância, nós vamos comparar a velocidade média com o tempo. Tudo bem? Só que para comparar a velocidade com o tempo, nós temos que fixar quem? Nós temos que fixar a distância. Então imagine agora, pessoal, uma viagem de 90 quilômetros. Tudo bem? Você vai imaginar uma viagem de 90 quilômetros. Um veículo está a 90 quilômetros por hora e o outro veículo está a 120 quilômetros por hora. E esse tempo, ao invés de dar em horas, eu vou dar em minutos para facilitar. Olha que pergunta difícil agora. 90 quilômetros por hora, 90 quilômetros dá quanto? Claro, 1 hora, né? 1 hora são 60 minutos. Agora vamos lá. Um veículo que está a 120 km por hora, ele faz em 1 hora 120 km, portanto, em meia hora 60 km, portanto, em 15 minutos 30 km. Fui dividindo por 2. 120 1 hora, 60 meia hora, 30 15 minutos. Tudo bem? Se você vai ter que percorrer 90 quilômetros, 30 quilômetros em 15 minutos, 60 em meia hora, 90 em 45 minutos. Olha o que aconteceu. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Mas diminuiu de que forma? Razão da velocidade, 90 dividido por 120, simplificou por 10 e por 10 e simplificou por 3 e por 3. Depois, 60 para 45, 60 para 45, dividiu por 15 vai dar 4, dividiu por 15 vai dar 3. Você vai lembrar que quando você resolvia a regra de 3, e a gente vai aprender a fazer isso também, tinha aquela questão da flechinha. Se a flechinha está para a mesma direção, então você mantém a razão. Se a flechinha estiver em direções contrárias, então você inverte a fração ou multiplica paralelamente. Olha o que está acontecendo aqui. Essa razão não é igual a essa. Jamais você vai poder pegar essa fração e igualar a essa para multiplicar cruzado. Então, quando você for resolver regra de 3, regra é um macete. Quando você for resolver regra de 3, você não pode esquecer de, primeiro de tudo, verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Porque se for diretamente proporcional, é só igualar e multiplicar cruzado. Se for inversamente proporcional, é porque uma varia na razão inversa da outra. Então, mantém uma fração e obrigatoriamente, necessariamente, inverte a outra razão. Tudo bem, pessoal? Vamos supor que a gente tivesse uma situação como essa aqui agora. Ó. Nós vamos fazer uma divisão em partes inversamente proporcionais. Então, vamos supor que a gente vai fazer o seguinte. Ó. Eu vou só montar, a gente não vai fazer toda a conta, não. Tá? Eu vou montar e vou explicar para vocês mais ou menos qual que é a ideia. Imagine que ao invés agora de dividir em partes diretamente proporcionais a 1, 2, 3, a 2, 3 e 4, a gente divide em partes inversamente proporcionais. Suzuki, nós vamos dividir R$180 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4.
Agora, se é inversamente proporcional, o que eu vou receber não está para 2, está para meio, porque é inversamente proporcional. Então, a minha parte está para meio, a sua parte está para 1/3 e a parte da terceira pessoa está para 1/4. Então, se for diretamente proporcional, vai direto por 2, 3 e 4, multiplica a grandeza por 2, 3 e 4. Olha que delícia. Se for inversamente proporcional a 2, 3 e 4, também vai ter a constante. S sobre meio é igual a x. Então, S vai ficar igual a meio vezes x, que é x sobre 2. V sobre 1/3 é igual a x, portanto, V vai ficar igual a 1/3 de x, então vai ficar x sobre 3. E a terceira pessoa dividido por 1/4 vai dar x, então a terceira pessoa vai dar x sobre 4. Então, quando for diretamente proporcional, você vai multiplicar por 2, 3 e 4. Quando for inversamente proporcional, você vai dividir por 2, por 3 e por 4. E isso é extremamente importante você lembrar. Daqui para frente, pessoal, é pegar x sobre 2 mais x sobre 3 mais x sobre 4 e igualar a 180. Como eu falei, não vou fazer a conta até o fim, não, tá? Porque o mais importante é você entender o processo aqui para que você consiga chegar no resultado, certo? Aí o que você vai fazer aqui? Bom, vou fazer mais um pouquinho só aqui, ó. Tira o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 vai ser 12. 12 dividido por 2 vai dar 6 vezes x. 2 dividido por 3 vai dar 4 vezes x. 2 dividido por 4 vai dar 3 vezes x. Então vai ficar 13x igual a 180 vezes 12. Você vai perceber que como eu inventei o exercício aqui de cabeça, você não vai ter um número, inteiro, né? Porque aqui vai dar 13 e o 180 e o 12 não são divisíveis por 13. Mas quando você for fazer exercício, sempre vai dar exatamente a divisibilidade. Tudo bem, galera? Vou fazer o seguinte, rapidinho aqui, vou apagar o quadro. Você piscou aí, você vai ver que eu vou aparecer com o quadro aqui prontinho para a gente falar um pouquinho sobre regra de 3, certo? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então terminamos de falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E agora nós vamos falar então de regra de 3, tá? Quando a gente fala de regra de 3, nós temos duas observações importantes para fazer. Primeira coisa, o que é a diferença entre regra de 3 simples e regra de 3 composta? A ideia da regra de 3 é a seguinte: quando nós falamos regra de 3 o envolvimento entre duas grandezas que são ou diretamente ou inversamente proporcionais. Porque se eu te dou duas grandezas, você vai poder ter 3 valores para descobrir 1/4. Professor, como assim ter 3 valores para descobrir 1/4? Então eu digo para você assim, ó, dá uma olhadinha, por favor, lá na página 10 da sua apostila. Então pega a sua apostila, lá na página 10, o exemplo 1. Tudo bem? Se você pegar na sua apostila, na página 10, o exemplo 1, você vai ver o seguinte, ó. Uma máquina copiadora faz 120 cópias em 5 minutos. Quantas cópias ela fará em 8 minutos? Ele te deu 120 cópias, ele te deu 5 minutos, ele te deu 8 minutos, ou seja, ele te deu 3 valores. Com esses 3 valores, você consegue achar a quarta proporcional. Por isso chamado, então, de regra de 3. Toda vez que tiver somente esses 3 valores, ela vai ser chamada de regra de 3 simples. Notem que se eu envolver 3 grandezas, eu vou acabar te dando 5 valores e pedir o sexto. Se eu te dou 4 grandezas, eu vou passar a te dar 7 valores e pedir o oitavo. Se eu te der 5 grandezas, eu vou te dar 9 valores e pedir o 10º. Para não precisar chamar de regra de 3, regra de 5, regra de 7, regra de 9, tudo você chama de regra de 3. Quando forem 2 grandezas, regra de 3 simples. Quando forem 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta. Essa questão de regra de 3 simples, regra de 3 composta, na composta a gente vai ter que fazer o processo 2 vezes ao invés de fazer uma só. Agora aqui a gente vai ter algumas regrinhas, algumas coisas importantes da gente trabalhar para a gente conseguir chegar na resposta final do exercício. Tudo bem? Então pensa comigo o seguinte, ó. Se uma máquina copiadora faz 120 cópias em 5 minutos, teoricamente você poderia falar assim, Suzuki, não preciso montar a tabela, ó. 120 cópias em 5 minutos significa 12 dividido por 5 vai dar 2, 12 vezes 5, 10, sobra 2. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20, sobra nada. Ou seja, se uma máquina faz 120 cópias em 5 minutos, significa que ela faz 24 cópias por minuto. 24 cópias por minuto, se forem 8 minutos, basta multiplicar por 8. 24 vezes 8, 20 vezes 8, 160. 8 vezes 4 vai dar 32, portanto você vai chegar em 192. Pô, Suzuki, mas aí você não fez tabela, daí você não fez regrinha, daí você não fez flechinha. Percebam que nem todo não, né?
jamais você vai ser obrigado a fazer a tabela e fazer a flechinha. É que a tabela e a flechinha, ela te ajuda, ela te dá dinamismo, ela faz com que você consiga resolver mais rápido. Então o que acontece? Nesse tipo de exercício mais simples, você chega na resposta a partir do raciocínio. Quando você tiver mais grandezas envolvidas, quando você tiver mais informações envolvidas, aí é legal você organizar os seus dados em tabela. Quando eu digo organizar os dados em tabela, pessoal, percebam que você tem duas grandezas envolvidas. Lembrando que a gente já falou que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Você tem a quantidade de cópias, que é uma grandeza que pode ser medida, e você tem o tempo que foi medido em minutos, que também é uma grandeza, também pode ser medido. Então ele diz, você tem uma máquina que faz 120 cópias em 5 minutos, quantas cópias que ela fará em 8 minutos? São duas grandezas, você vai falar assim, Suzuki, é só igualar e multiplicar cruzado? Cuidado! Lembra do último vídeo que você assistiu que a gente estava falando o seguinte, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam na mesma razão. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Quando a gente fala duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam na mesma razão, 120 sobre x é igual a 5 sobre 8 se elas forem diretamente proporcionais. E 120 sobre x será igual a quem? 8 quintos, porque uma vai estar no inverso da outra se as grandezas forem inversamente proporcionais. Agora, para eu saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, o que a gente vai fazer? Pensa comigo, ó. Você vai analisar o número de cópias e o tempo. Sempre vai fixar a primeira flecha onde tiver a variável x. Então a pergunta é, se por acaso você aumentar o número de cópias, pensa comigo, uma máquina copiadora, se essa mesma máquina tiver que fazer mais cópias, é porque ela vai demorar mais tempo. Suzuki, se a primeira flecha estivesse para baixo, sem problema nenhum. Se a primeira flecha estivesse para baixo, a pergunta seria o quê? Se você tiver que fazer menos cópias, então você vai demorar menos tempo. Você tem as duas grandezas andando no mesmo sentido, digamos assim. Você tem cópias e tempo andando no mesmo sentido, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais é porque elas variam na mesma razão. Então 120 está para x, assim como 5 está para 8. Multiplica cruzado 5 vezes x, que vai ficar igual a 120 vezes 8. E olha que delícia agora. Esse 5 está multiplicando por operação inversa, divide. Agora olha lá. 120 dividido por 5, a gente já tem 24. 24 vezes 8, a gente também já tem. O que significa que, de fato, o x vai ser igual a quem? O x vai ser igual a 192. Tudo bem, pessoal? Isso para grandezas diretamente proporcionais. Agora você vai pensar o seguinte comigo, ó. Vai pegar lá o exemplo 2 para a gente poder pensar um pouquinho mais. Exemplo 2. Olha o que está escrito. 12 operários fazem certa obra em 6 dias. Se 3 desses operários ficarem doentes, em quantos dias a obra ficará pronta? Professor, posso fazer com continha direto, sem a tabela? Pode. Preciso? Não. Qual a orientação? Pela tabela fica um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. Então, como no Enem nós precisamos do tempo também, nós não podemos bobear com o tempo, vale a pena a gente fazer a tabela aqui. E você percebe que tem envolvido duas grandezas, né? Quantidade de operários e o tempo que está sendo medido em dias agora. E ele diz o seguinte, 12 operários fazem certa obra em 6 dias. Está aqui, 12 operários, 6 dias. A pergunta, se 3 desses operários ficarem doentes, se 3 operários ficam doentes, sobram quantos? 9 operários. Então, quantos dias vão demorar esses 9 operários para fazer a mesma obra? E olha que maravilha. Se é para fazer a mesma obra, de novo, onde é que você fixa essa flecha? A primeira flecha você sempre vai fixar na variável x. Então pensa comigo, quanto mais tempo demora para terminar a obra, é porque você tem menos operários trabalhando. A obra é a mesma. Se a obra é a mesma, se eu demoro mais para terminar é porque tem menos gente trabalhando. Se a pergunta fosse o contrário, Suzuki, se eu demoro menos tempo para terminar a mesma obra mais rápido, é porque você vai ter mais gente trabalhando. O que você percebeu? Essas duas grandezas são inversamente proporcionais, e se elas são inversamente proporcionais, uma grandeza varia na razão inversa da outra. Se eu igualar e multiplicar cruzado, vai dar errado? Claro que sim. Porque se eu tenho menos operários trabalhando, isso aqui tem que dar mais dias. Se elas são inversamente proporcionais, uma a gente mantém, a outra a gente inverte. 9 vezes x, que vai ficar igual a 6 vezes 12, que dá 72.
portanto, x vai ficar igual a 72 dividido por 9, e desta forma x vai ficar igual a 8. Esse 8 é 8, ou são, né, 8 dias. Tudo bem? Vamos fazer exemplo de regra de 3 composta, porque no exemplo de regra de 3 composta a gente vai ter algumas variáveis aí em relação àquilo que a gente já trabalhou aqui. Tudo bem? Bom, na mesma página 10, pessoal, sem segredo, nós vamos fazer então o exemplo 1, tá? Para fixar a ideia é a mesma, a gente vai ter que mudar um pouquinho a interpretação que nós vamos fazer. Então pensa comigo aqui, ó. Em 3 dias, 72 mil bombons são embalados usando-se 2 máquinas embaladoras funcionando 8 horas por dia. Se a fábrica usar 3 máquinas iguais às primeiras, funcionando 6 horas por dia, em quantos dias serão embalados 108 mil bombons? Suzuki, é possível fazer direto? É. É possível você fazer com continha sem montar a tabela? É. Eu já fiz isso. Agora, 4 grandezas envolvidas. Vou ler de novo. Em 3 dias, 72 mil bombons são embalados, usando-se 2 máquinas embaladoras funcionando 8 horas por dia. Se a fábrica usar 3 máquinas iguais às primeiras, funcionando 6 horas por dia, em quantos dias serão embalados 108 mil bombons? Dá para fazer de cabeça, dá para você ir pensando. Por exemplo, tá? Se em 3 dias são 72 mil bombons, e um dia, 72 dividido por 3 vai dar 24, então serão 24 mil bombons. Só que esses 24 mil bombons de um dia são com 2 máquinas. Então, se fosse um dia e uma máquina, 12 mil bombons. Só que esses 12 mil bombons são feitos em um dia com uma máquina em 8 horas por dia. Ou seja, se você pegar esses 12 mil e dividir por 8, você vai descobrir quantos bombons cada máquina faz por hora, para depois jogar tudo isso na segunda informação. É difícil? Não, mas é trabalhoso, demanda tempo. Se você trabalha com a regra de 3 composta fazendo a tabela e da tabela você vai para a conta, com certeza você vai fazer isso muito mais rápido e aí a coisa vai, claro, ser muito mais interessante quando nós estamos falando de Enem. Então pensa comigo, ó. O exemplo diz o seguinte, ó, em 3 dias, então nós temos o tempo medido em dias. Já vamos colocar aqui a grandeza e o número. 72 mil bombons, então você tem a quantidade de bombons. São 72 mil. Tudo bem, não? Agora vamos lá. Usando-se 2 máquinas, então você tem a quantidade de máquinas, que são 2. E depois ele fala trabalhando 8 horas por dia. Isso aqui é uma taxa de quantidade de tempo em horas por cada unidade de tempo de dia. É uma taxa. Tudo bem? Então ele fala 8 horas por dia. Olha que maravilha que vai ficar agora. Se a fábrica usar 3 máquinas iguais às primeiras, funcionando 6 horas por dia, em quantos dias você vai conseguir fazer então ou embalar 108 mil bombons? Tranquilo, pessoal? Agora presta atenção no seguinte, ó. Agora é muito importante este passo. Bom, nós temos que resolver este problema, achar esse x. O problema agora é que nós temos 4 grandezas envolvidas. Lembra que eu falei na parte teórica? Jamais você vai comparar 2 grandezas sem fixar a outra terceira ou quarta grandeza. Só é possível comparar 2 grandezas 2 a 2. Então eu quero saber se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional a essa, também separadamente a essa, também separadamente a essa. Então essa grandeza que é o 3 está para x, ela vai ficar isolada. E é ela que você vai comparar com as outras. Então olha que maravilha. Por enquanto, se a quantidade de máquinas não variasse, se a quantidade de horas por dia não variasse, então pensa comigo, para embalar bombons, se a quantidade de máquinas e a quantidade de horas por dia fosse a mesma, quanto mais dias demora trabalhando, o que vai acontecer? Mais bombons você vai conseguir embalar. De novo, se essa grandeza e essa grandeza elas fossem fixas, quantidade de máquinas não varia, quantidade de horas por dia não varia. Então significa que quanto mais tempo, mais bombons. E se quanto mais tempo, mais bombons, as grandezas são diretamente proporcionais. Então mantém 72 mil dividido por 108 mil. Beleza? Como agora a gente vai comparar esta grandeza com esta, você vai multiplicar o resultado. Assim, gente, como quando na física, por exemplo, força é igual a massa vezes aceleração, o que o professor de física fala? Vou colocar aqui, ó. A força é
diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à aceleração. Então você vai dizer o seguinte, a quantidade de dias é diretamente proporcional à quantidade de bombons e esse vezes. E agora a gente vai ver o seguinte, ó, se a quantidade de bombons, vamos supor, eu te dou um trabalho, tantos bombons, se a quantidade de bombons é a mesma, a quantidade de horas por dia é a mesma, você vai fazer o mesmo trabalho na mesma quantidade de horas por dia. Quanto mais dias você trabalha, você pode trabalhar com mais ou menos? Com menos máquinas. Se a quantidade de bombons é a mesma, o serviço é fixo. A quantidade de horas por dia é a mesma, a hora trabalhada também é fixa. Então, se eu ficar mais dias trabalhando para fazer o mesmo serviço, eu posso ter menos máquinas envolvidas. O que significa que as grandezas são inversamente proporcionais e por isso você inverte. Olha o que você fez. Quantidade de dias é diretamente proporcional à quantidade de bombons e inversamente proporcional à quantidade de máquinas. Daqui para frente não tem segredo, é sempre a mesma coisa. Por exemplo, agora você vai comparar esta grandeza com essa. Ou seja, eu te dou um trabalho, ó, você tem X bombons lá, a quantidade de bombons é a mesma e a quantidade de máquinas é a mesma. Você vai embalar a mesma coisa com a mesma quantidade de máquinas. Se eu vou fazer a mesma produção com a mesma quantidade de máquinas, se eu trabalhar mais dias, é porque eu trabalhei mais ou menos horas por dia. Menos, tudo bem, pessoal? O serviço é o mesmo, a quantidade de máquinas é a mesma. Se está demorando mais é porque está trabalhando menos horas por dia. Por exemplo, eu falo para vocês assim, ó, façam 100 exercícios. Se você fizer 2 horas de exercício por dia, você vai demorar menos dias do que se você fizer 1 hora de exercício por dia. Quanto mais horas por dia, menos dias que você vai ter para terminar o mesmo serviço. Por isso você vai dizer que elas são inversamente proporcionais e, portanto, você vai inverter aqui o 6 sobre 8. Então, o que você vai fazer sempre? Fixou a flecha aqui, vai comparar a flecha que você fixou com as demais, sempre igualando as outras. Igualei as duas para comparar essas, igualei essas duas para comparar essas, e igualei essas duas para comparar essas duas. Tudo bem? Agora é só fazer continha. Sabe fazer conta melhor do que eu? Dividiu por 1000, dividiu por 1000. 6 dividido por 2 vai ficar 3. Agora vamos lá. 72 dividido por 9 vai dar 8. 108 dividido por 9 vai dar 12. Tudo bem? Agora você vai pensar assim, ó, 8 dividido por 4 vai dar 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 simplifica com 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, sobrou o que para nós? 3 está para x, assim como 3 está para 4. Gente, se você quiser fazer todas as multiplicações ao invés de simplificar, pode, mas não faz o menor sentido. Beleza? Bom, se 3 está para x, assim como 3 está para 4, não vai perder tempo com isso, hein? Ó, 3 sobre x é igual a 3 sobre 4. Se o numerador é o mesmo, o denominador também tem que ser o mesmo, ou seja, resposta x igual a 4 dias. Você consegue, então, resolver uma regra de 3 composta também. Certo? Galera, é assim que faz a regra 3 simples, é assim que faz a regra 3 composta, a gente já sabe mexer com as grandezas e com as porcentagens. Encerramos assim a teoria do módulo 2 e agora o que você vai fazer? Vai pegar a tua apostila, vai tentar fazer sozinho os exercícios, os 29. Conseguiu alguns, não conseguiu outros, mesmo que você acerte todos, assista o vídeo com a resolução dos exercícios, porque às vezes alguma técnica que eu vou utilizar ou alguma dica que eu vou falar sobre tempo vai fazer você resolver o exercício ainda mais rápido. Então faça os 29 exercícios. Acertando ou não, vai assistir o vídeo da resolução, certo? Um grande abraço, até a próxima.